Graça e paz, vamos começar a nossa leitura de hoje. Nós vamos começar em Gênesis, capítulo 16. Nós vamos ler hoje 16 e 17. Capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Aqui nós vemos um detalhe, né? Que essa serva era egípcia, ou seja, no tempo em que eles desceram para o Egito, provavelmente eles trouxeram essa serva junto. Então, através dessa serva que eles foram lá naquele lugar, na época da fome, um lugar em que Deus não tinha determinado deles irem, provavelmente eles trouxeram essa serva de lá. E aí Sarai, né, aqui no caso ainda Sarai, faz essa proposta para Abrão. Já que eu não posso te dar filhos, que tal, né, eu te entregar a minha serva? Naquela época era normal, e aqui nós vemos o primeiro caso de barriga de aluguel na Bíblia, né? E Abrão concordou com o plano de Sarai, mas ele tinha promessas dadas por Deus. Ele somente concorda. 3. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão. Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Aqui parece um Abrão bem frio, né? Ele diz que Sarai continua no controle. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou, e aí nós vamos ver a primeira aparição aqui, né? De um anjo indo falar, né? Com uma mulher. É a primeira vez que um mensageiro divino fala com uma pessoa aqui na Bíblia, né? Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. Existem ocasiões que Deus vai mandar a gente voltar para o lugar que a gente não deveria ter saído. Para que a gente possa conquistar coisas em Deus, às vezes nós vamos ter que nos sujeitar a situações. Às vezes voltar é necessário. 10. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei muito a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. 11. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E habitará diante de todos seus irmãos. Aqui o anjo, o Senhor, faz promessas a Agar, referente a Ismael, né? 13. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que me vê. Porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Fica entre Cádiz e Bered. 15. Nascimento de Ismael. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael, o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Capítulo 17. A aliança e a circuncisão. Versículo 1. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, que significa pai de multidão. Porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso de suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra, onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. 9. Deus disse ainda a Abraão: Guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso de suas gerações. Essa é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio. Aqui ele vai dar a ordem de como deve ser feito isso. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações deverão ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem deve ser circuncidado que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Então essa é a aliança que Deus estabeleceu aqui com Abraão. Agora já Abraão, né? Deus muda o nome de Sarai. 15. Deus disse a Abraão, agora é Abraão:
A Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara, que significa princesa. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: Pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: Quem dera que Ismael vivesse sobre a sua bênção. Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, levando-se. Olha como Deus é misericordioso, né? Deus está fazendo uma promessa aqui, falando de Isaque, Abraão aqui já. Fala de Ismael, né? Quem dera que Ismael vivesse sob sua bênção, porque aquilo que ele está vendo é Ismael. Ele não está vendo Isaque ainda. Ele não acredita porque Sara tem 90 e ele tem 100. Então ele ri aqui, ele pensa, como que um homem de 100 anos, uma mulher de 90 vai poder ter um filho? Aquilo que ele está vendo é Ismael. E ele confia naquilo. E Deus, como é misericordioso, né? Porque mesmo já tendo prometido Isaque, ele ainda fala aqui que ele vai abençoar Ismael, porque Abraão pediu que ele fosse abençoado, né? E aí, aqui nós vamos ver a instituição da circuncisão. 23. Naquele mesmo dia, Abraão tomou o seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os que tinham comprado com seu dinheiro, todos do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus havia ordenado. Lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela como os comprados de estrangeiros. Abraão tinha 99 e Ismael 13. Aqui nós vemos, né, como Abraão sempre foi um homem muito obediente à voz de Deus, né? Deus fala para ele que a aliança dele é essa, e aqui nós vemos, né, Abraão cumprindo aquilo que Deus tinha mandado. Circuncidou todos como Deus lhe havia ordenado. Todas as ordens que Deus dá a Abraão, ele segue à risca, porque ele é um homem de fé, mas é um homem que confia naquilo que Deus diz a ele. Essa foi a nossa leitura de hoje. Espero que você esteja aqui no próximo, em nome de Jesus. Deus abençoe.